Mateus capítulo 25, versículo 14, diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos. Aqui é o próprio Jesus falando, amém? Palavras de Jesus. E lhes confiou, diga comigo, confiou os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Versículo 19: depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos, ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Diga comigo, servo bom e fiel. Um servo, ele pode ficar limitado a uma qualificação de servo bom, mas a Bíblia diz aqui que esse servo não somente era bom, mas era fiel. Amém? Então alguém pode ser um servo bom, mas a Bíblia traz uma qualificação de servo bom e fiel. Versículo 21, o Senhor diz disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no descanso do Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no descanso do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas aonde não semeastes e ajunta aonde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo aonde não semeei e ajunto aonde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então, esse princípio que Jesus está ensinando aqui, ele está ensinando, queridos, que aquele talento foi dado para aquelas pessoas e eles receberam como dele, mas havia uma ordenança, era deles no sentido de eles administrarem. Amém, queridos? Estava na mão deles, sob a responsabilidade de eles multiplicarem. E quando a Bíblia diz: fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu gosto sempre de pensar, queridos, que o critério de ser colocado no muito não é estar no pouco, porque no pouco muitos estão. E tem gente que não entende, porque é a vida toda no pouco
e nunca vai para o muito. Já viu pessoas que elas dizem, eu não sei quando é que esse versículo vai se cumprir na minha vida, porque é a vida toda no pouco, no pouco, no pouco, e nada acontece. Cadê Deus que não resolve? Cadê Deus que não muda a minha sorte? É porque está faltando um critério. Não basta só estar no pouco. Quem está no pouco está qualificado para estar no muito, se for fiel. Amém, queridos? Então muitas vezes a pessoa está no pouco, mas ele está murmurando, ele está reclamando, ele não consegue reconhecer que aquilo ali é um momento, é uma fase, e que ele faz parte de um reino de prosperidade, um reino de bênçãos, um reino de multiplicação. E muitas vezes nós não entendemos isso, e ao invés de agirmos conforme Deus nos instrui, nós ficamos receosos. Você viu que o que tinha um talento, ele ficou com medo, ele não agiu. E Deus não te chamou para você ficar inoperante no reino. Deus não te chamou para você ter um relacionamento de medo com Ele, de desconfiança daquilo que Ele instruiu você a fazer. Sabe, querido, se Deus mandar nós pularmos no escuro e você tiver convicção que é a voz dEle, você não tem que temer. Eu tô sendo extremo num exemplo para te mostrar que quando nós ouvimos a voz do Senhor, não faz medo. Quantas situações nós ouvimos, nós temos visto na Bíblia, exemplos de homens e mulheres de Deus que receberam instruções do Senhor e decidiram obedecer. Se eu tiver com minha esposa num ambiente escuro, e ela só escutar um barulho, ela não souber que eu estou ali, ela se achar sozinha num ambiente escuro, e eu disser assim, filha, venha, pode seguir reto, você vai chegar onde eu estou. Porque na hora que faltou energia, vamos imaginar que eu já fiz uma leitura do ambiente, ela não está segura, mas eu estou dizendo para ela, filha, de onde você está, pode vir, que eu estou aqui. Ela vai ouvir a minha voz, ela vai entender que sou eu, e ela vai dizer, meu marido não vai mandar eu andar no escuro para bater em alguma coisa ou me machucar. A identificação da voz, e o problema é que nós estamos sem identificar a voz do Senhor. Nós ouvimos várias vozes na nossa vida. A voz das circunstâncias, a voz das adversidades, a voz dos inimigos, a voz da desconfiança, do descrédito, a voz do que o mundo fala, está difícil, olha, não vai dar certo. E nós alimentamos isso de uma forma tão consistente que a nossa vida está sendo construída, o que nós estamos vivendo, o cenário da nossa vida está baseado nesse cenário gerado não pela palavra de Deus, mas gerado por coisas que nós estamos considerando. E a Bíblia nos exorta que nós devemos confiar em Deus, porque esse texto aqui é uma analogia dos dons e talentos, e para nós entendermos aqui nessa parábola, Jesus ainda não estava lidando com a igreja, Jesus ainda não estava lidando com pessoas que têm o Espírito Santo habitando dentro. Para entender, hoje na dispensação que nós estamos, nós entendemos exatamente o que é que Jesus está dizendo aqui. Eu e você fomos chamados com um propósito, devemos obedecer esse propósito, colocar a nossa vida a serviço de Deus. Mas nós estamos querendo nos relacionar com Deus para que Deus se coloque ao nosso serviço, como se fosse Deus empregado nosso, um serviçal nosso, como se Deus tivesse a obrigação de nos abençoar, de nos favorecer, independente de, a qualquer custo. Vira só um pouquinho esse retorno para mim aqui, Rodrigo, por favor, essa caixa, só um pouquinho, e melhora só um pouquinho o retorno, bem pouquinho, por favor. Eu creio que vocês estão ouvindo bem, né? Mas aqui eu estava forçando. Tá bom aqui. Melhorou. Então, veja que quando Jesus está exortando, eu e você, queridos, precisamos entender, Deus nos chamou para sermos produtivos. Aí eu faço uma pergunta para você, reflita um pouco. O que você já fez hoje, até hoje, em prol do reino? Como você se identifica hoje no reino de Deus? Você é como aquele que vive como um mendigo, esperando Deus te abençoar, as pessoas te abençoarem, alguém fazer algo por você? Ou você vai se levantar dizendo, eu carrego o Espírito Santo dentro de mim, eu posso ajudar as pessoas, eu posso favorecer as pessoas, eu carrego a resposta que o mundo precisa? Nós precisamos nos ver assim.
Amém? E muitos de nós não estamos desfrutando de um avanço, de um crescimento. Por quê, queridos? Porque no reino de Deus, queridos, tudo é plantação e colheita. Existem coisas que Deus colocou na minha vida, que é por causa do relacionamento de confiança que Ele tem conosco, que Ele faz chegar na nossa mão, mas não é nosso. Você sabe que nem tudo que está na minha mão é meu, nem tudo que eu consigo, digamos assim, administrar, nem tudo é meu. Ou, de fato, nada é meu, tudo é do Senhor, eu só administro. Mas de tudo que chega, de tudo que eu possuo, de tudo que está ao meu alcance, você sabe que nem tudo é para meu usufruto. Existem coisas que Deus confia em nós para que nós sejamos dispenseiros de Deus. Você está entendendo? E quando nós falamos isso, um coração, eu não vou dizer um coração, uma mão fechada, um coração avarento, já pensa logo em dar, vai falar em dar. Eu vim à igreja para ouvir uma mensagem sobre dinheiro. Não, eu não estou falando sobre dinheiro. Eu estou falando sobre você ser liberal e entender aquilo que Deus faz chegar para seu usufruto, porque a Bíblia fala sobre pão e a Bíblia fala sobre semente. E muitos de nós estamos comendo o pão e comendo a semente, por isso que não prospera, por isso que não desfruta. Quando a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, a Bíblia diz que um rosto alegre, ou um coração alegre, aformoseia o rosto. Deixa eu te dizer, você é daqueles que diz assim, quando alguém reclama ou faz uma referência: rapaz, você é tão sisudo, tão fechado. É o meu jeito, eu nasci assim. Não venha querer me mudar não, porque esse é meu jeito. Deixa eu te dizer, queridos, Deus deu mobilidade ao seu rosto. Já existe a biomédica, a biociência, ela sabe exatamente quantos movimentos você faz no rosto, de rugas, de pregas que eu digo não como pregas de velhice, mas como articulações que tem no nosso rosto. Para que isso, queridos? Tem pessoas que chegam na igreja, eu não sei por que dançar, eu não sei por que pular, mas quando é no mundo sabia dançar e pular. Se fosse para você não se mobilizar, Deus tinha feito você assim, não tinha botado nem junta. Era você andar. Mas você tem junta, irmão. Você pode se movimentar, você pode pular, levantar as mãos. Você às vezes tem um pensamento tão resistente que quando na igreja diz assim: rapaz, vamos levantar nossas mãos e adorar o Senhor. Lá vai, vou bem ser manipulado por esse povo. Não sou manipulado por ninguém, eu vou ficar aqui, resistindo a uma atmosfera de rendição, de entrega. Por quê, queridos? Porque Deus, Ele nos move para nos rendermos a Ele, ter um relacionamento com Ele. Mas por que eu sou assim? Porque eu decidi não me render ao Senhor, eu decidi não buscar ao Senhor. Como é que eu me movo com um nível de compromisso com Deus, com a palavra, com um lugar para congregar, um lugar para ser alimentado espiritualmente? Você não vai em qualquer restaurante. Amém, queridos? Você zela pelo seu estômago, pela sua saúde. Você precisa zelar pela sua saúde espiritual. E eu não estou falando de você ficar fazendo, não estou nem me referindo a igreja que prega assim ou igreja que prega assado. Eu estou falando a você não querer se expor à palavra de Deus em nenhuma igreja. E nós precisamos nos alimentar espiritualmente. E muitas vezes nós estamos vindo para a igreja um culto só por semana e queremos ser fortalecidos espiritualmente. E não tem como. Amém, queridos? Abre comigo, por favor, Provérbios capítulo 11. Você está disposto, queridos, literalmente, a ser fiel ao Senhor em todas as estações? Amém? Você sabe que o que Deus tem para nós é exatamente isso, querido. Ele quer que eu e você entenda a relação que Ele tem conosco. Ele decidiu ter essa relação de confiança. E, por exemplo, você sabia que o sorriso que a pessoa que está do seu lado está precisando, Deus depositou em você? O abraço que você precisa, Deus depositou em você? Uma palavra de conforto, Deus depositou em você? Amém?
Você já viu pessoas que elas dizem assim, a Bíblia diz que bom é dar, mas na minha vida nunca ninguém me deu nada, eu só faço dar. Já viu pessoas que elas murmuram e reclamam que ninguém nunca me deu nada, eu só faço dar. Você está no melhor lado, irmão. Mais bem-aventurado é dar do que receber. As pessoas às vezes não entendem os princípios da palavra de Deus. Mas eu posso te garantir, querido, se você der com o coração alinhado, você certamente vai ser alcançado, vai ser favorecido. Amém? Então, Provérbios capítulo 11, versículo 24. Provérbios capítulo 11. Você pode abrir lá comigo, por favor? Provérbios 11, 24 diz assim. E existem várias versões da Bíblia. E existem umas versões que têm uma conotação bem interessante. Essa aqui, Almeida Revista Atualizada, diz assim: a quem dá liberalmente, porque aqui é o A como artigo e não o HA do verbo haver. Aqui diz: a quem dá liberalmente, ou seja, isso é uma sentença. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Olha que coisa interessante. A quem dá liberalmente, ou seja, para a pessoa que procede assim, tentando trazer de forma mais clara, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo. Olha que confronto para a mente humana, dona de si mesmo. Para quem se sente dono do seu próprio nariz. Meu Deus, é meu dinheiro. Eu faço o que eu quero com a minha vida e com o meu dinheiro. O que eu tenho, eu administro e faço como eu quiser, ninguém manda em mim. Só que a Bíblia está dizendo algo que às vezes nós passamos despercebidos. É um princípio poderoso de crescimento e de avanço. Ele diz que existem coisas que chegam na nossa mão que não é justo. Diga comigo, justo. Que não é justo nós retermos. E muitas vezes nós estamos retendo e pensando que estamos economizando ou juntando, ou fazendo um pé de meia, fazendo uma economia, com uma mentalidade retrógrada, não tendo a mente altruísta, não tendo um desejo de ser cooperador do reino, e a Bíblia diz que ser-lhe-á em pura perda. Esse mesmo versículo, na nova tradução na linguagem de hoje, ele diz assim, ó. Eu gosto dessa tradução aqui. Diz: algumas pessoas gastam com generosidade. Sabe o que é gastar com generosidade? Esse termo gastar, ele soa pejorativo para nós. Porque gastar reporta a desperdício. Aqui não está falando sobre desperdício. Aqui está falando sobre gastar investindo. Amém? Diga comigo, gastar investindo. Porque generosidade no reino de Deus é investimento. Você sabia disso, queridos? Deus vê como investimento. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Ou seja, acrescenta. Deixa eu te dizer algo. Se você for observar a palavra de Deus, por isso que a Bíblia diz que o homem natural não sabe discernir as coisas espirituais. E vem cá, Rodrigo. Eu tenho 2 lenços aqui. Matemática humana. Óbvio. Eu dei um lenço a Rodrigo. Eu fiquei com quantos? Então, quando eu estou dando para ele, eu estou aumentando ou estou diminuindo? Nessa matemática natural, eu estou aumentando ou diminuindo? Presta atenção, volta aqui.
Agora, no reino de Deus é assim. Na minha mão, isso é um lenço de papel. Presta atenção. Na hora que eu obedeço o princípio da palavra de Deus, sai da minha mão como papel, chega na mão dele como papel, mas no reino de Deus isso não é papel, isso é uma semente. É por isso que semente multiplica. Toda semente ela tem um poder de multiplicação. Então você precisa entender que nós lidamos num âmbito natural e nós vemos as coisas como elas são. Só que a Bíblia diz que pela fé nós sabemos que aquilo que foi criado não foi feito do que parece ser, porque inclusive esse lenço de papel, ele não foi feito de papel, ele foi feito da palavra de Deus. A fábrica pega a matéria-prima da natureza, mas tudo foi criado, o universo não existia nada, tudo foi criado pela palavra de Deus. Então a base principal de todo e qualquer matéria, de todo e qualquer material é a palavra de Deus. Então, na hora que entra aqui no reino de Deus, isso vai como semente. É por isso que somente o homem espiritual discerne isso. Por isso que nós podemos entender como é que a Bíblia diz que quanto mais eu dou, mais eu tenho. Só que a Bíblia não diz para você dar, pode sentar, Rodrigo, para você dar de qualquer jeito. A Bíblia não diz para você dar o seu pão. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. E muitas vezes pessoas estão dizendo, pastor, eu não dou porque não tem. Eu vou te dizer, à luz da palavra, você não tem porque não dá. Eu vou dizer de novo para você assimilar. Tem gente que diz, eu não dou porque eu não tenho. E eu quero te dizer que a palavra garante que você não tem porque você não dá. Porque sempre Deus vai chegar primeiro na nossa mão. Deus nunca vai pedir algo que nós não tenhamos para dar. Você sabia disso? Há uma potencialização, queridos, na nossa capacidade de desenvolvimento quando nós trabalhamos como a palavra de Deus diz. Presta atenção. Maratonista. Eu gosto, quando eu penso em maratona, me lembro logo de Renato. Ciclista, né? Corre quantos quilômetros, Renato? Uns 10 quilômetros de bicicleta. Se eu subir numa bicicleta e der uma volta aqui, eu boto meio palmo de língua para fora. Agora presta atenção. Vamos pela lógica. Ele anda de bicicleta todo dia. Eu nunca ando. Pela lógica, se eu saísse daqui junto de bicicleta com ele, era para eu andar mais do que ele, que eu nunca andei, eu tenho uma economia. Quem está entendendo isso? Eu tenho reserva, porque eu nunca andei. Eu nunca decidi percorrer a distância que ele percorre. Então a lógica era que a energia acumulada me permitisse andar junto com ele. Só que porque ele desenvolve isso, ele tem uma capacidade de fazer isso com facilidade. Se eu for fazer, eu não consigo atingir a meta dele. Um maratonista, ele percorre longas distâncias porque ele todo dia ele dá aquele oxigênio e ele vai recebendo resistência. Ele vai dando aquele oxigênio, vai recebendo resistência. Alguém que nunca corre não consegue acompanhar um maratonista. Eu acredito que você está conectando o que eu estou tentando mostrar para você à luz da Bíblia. Então a Bíblia está dizendo para mim e para você, queridos, que se eu retenho mais do que é justo. Então, por exemplo, você sabe que o seu corpo tem uma capacidade de exercício e você está retendo energia mais do que é justo. Por isso que muitas vezes ficamos sedentários, por isso que muitas vezes nosso corpo não tem saúde, porque nós estamos quebrando esse princípio sem nem perceber. Você está entendendo isso, queridos? Em todas as áreas da nossa vida, eu não estou falando de finanças apenas. Eu estou falando que em todas as áreas da nossa vida, quem retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Deixa eu te dizer, muitas vezes nós temos a oportunidade de perdoar alguém. Você sabia que não é justo você reter o perdão? Porque há uma ordenança bíblica para você liberar perdão. Mas você retém o perdão. E quantos sabem que na hora que você retém o perdão, tem uma falsa sensação de que você está fazendo algo bom? Na hora, por causa do rancor, da mágoa. Pessoas te aconselhando, rapaz, trata isso, pede perdão, resolve isso. E você, não quero não. O que ele fez foi muito grave, eu não vou dar o braço a torcer não, deixa ele para lá.
há uma falsa sensação de que você está certo e que você está fazendo bem naquele momento. Por quê? Porque você está alimentando o orgulho, está alimentando a vaidade, está alimentando um coração endurecido para andar nos princípios da palavra. Aí quando você retém o que a Bíblia diz que não é justo você reter, você só tem prejuízo. Nós já fomos orar, queridos, por pessoas acometidas de doenças graves, crônicas, que nunca saram, que a pessoa não sabe o diagnóstico, que os médicos não têm a resposta e a pessoa não sara de jeito nenhum. De repente vem uma inspiração. Me diga uma coisa, você tem alguém para você perdoar? Ih, não falo não, deixa quieto. Então a pessoa retendo a saúde porque tem um coração cheio de rancor, cheio de ódio. Aí a Bíblia diz, retendo aquilo que não é justo reter, só tem prejuízo. Pensa pessoas que tentam ludibriar, enganar outras pessoas, retendo o que é justo. Às vezes, patrões que botam os funcionários para trabalhar e não pagam um salário digno, não pagam um salário justo. E acham que eles estão economizando para enricar. Daqui a pouco vem uma situação adversa e tem um dano muito grande, um prejuízo muito grande. Porque é um princípio da palavra que eu e você não podemos negligenciar. E engana-se você, se você achar que essa palavra não se aplica a qualquer área da nossa vida. Em qualquer área da nossa vida existem coisas que Deus faz chegar na minha mão, que faz chegar na sua mão, que Deus quer que somente eu e você sejamos dispenseiros. É para você ser somente canal de Deus, para que as pessoas sejam, para que Deus seja glorificado através da sua vida. Quantos de nós estamos andando nessa prática de amar o próximo, de abençoar o próximo? Quando você tem uma economia de algo, um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu estou para comprar uma moto. Eu tenho uma moto velha, uma moto usada, vamos dizer assim. E eu vou comprar uma moto nova. Aí eu pego aquela moto que vale 5 mil, estou na expectativa de vender aquela moto para comprar uma moto nova. E ainda assumir prestações. Aí Deus me abençoa com uma moto nova, eu não preciso vender a moto velha, e eu ainda pego a moto velha e quero vender para fazer um pé de meia para mim. Sem visão de reino. Porque se eu estava programado para ter uma despesa, pegar um bem velho, para trocar no novo, e Deus me abençoou com algo novo, e eu ainda vou, ao invés de eu pensar, porque aquilo que para mim já estava na fase de trocar, para outro seja a resposta de oração de alguém que está crendo, que tem uma bicicleta e está crendo para uma moto. Ainda que velhinha. Amém, queridos? Você sabia que quando Deus... Presta atenção, existem fases da nossa vida, principalmente os jovens. Eu não cresço mais, né? Assim, as nossas medidas pela nossa idade não altera muito. Se bem que a cintura, o abdômen às vezes altera. Mas deixa eu te dizer, quando os jovens estão crescendo, aí calça 35, aí depois passa para calçar 37, 40. Às vezes, queridos, tem um tênis que foi para o chão uma vez só. Mas diz assim, eita, esse tênis era o tênis dos meus sonhos. Eu gosto demais desse tênis. Passar a vida apodrecendo no guarda-roupa e não abençoa ninguém. Vê pessoas andando de chinela furada e não tem a capacidade de pegar aquilo que nem usa mais, que não vai servir mais de jeito nenhum, porque já passou do tamanho. Não tem a visão. Sabe o que é que significa isso? Retendo mais do que é justo. Eu e você, queridos, faça uma reflexão no seu guarda-roupa. Se você não tem dito a pessoas assim, pessoas que precisam, e você dizendo assim, rapaz, Deus vai te abençoar, sabia? Deus vai fazer chegar na sua mão, e a está com você, no seu celeiro, no seu armário, e você crendo que Deus levanta, e outro Deus está dizendo, ei, é você para se levantar. Eu mostrei para você porque é para você resolver. Você entende, queridos? Eu vi uma frase poderosa uma vez: aquilo que te traz indignação, certamente Deus está confiando que você é quem vai resolver. Agora, o ser humano faz assim: passa na rua, vê um mendigo, uma pessoa na calçada, misericórdia,
ninguém faz nada por esse homem. Onde é que estão os assistentes sociais dessa cidade? Porque esse rapaz, toda vez que eu venho na rodoviária, está aqui caído. Ninguém ajuda ele, ninguém dá uma roupa nova a esse rapaz, ninguém leva ele para cortar um cabelo, ninguém faz nada, ninguém, inclusive você que está reclamando e falando. Então essa indignação, queridos, certamente você está sendo insensível, porque Deus está mostrando a você, lhe indignando para que você resolva o problema. E muitas vezes nós estamos passando de largo e colocando sempre a culpa nos outros, sem buscar para nós aquilo que Deus confia que nós façamos. Eu queria que você abrisse comigo, por favor, no livro de Levíticos, bem rapidinho. Levítico capítulo 23, versículo 22. Glória a Deus. Eu vou ler na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Se você quiser botar ali na Almeida Revista Atualizada, pode deixar, pronto. Eu vou ler na versão Nova Tradução, na linguagem de hoje. Isso era uma lei de Deus. Diga comigo, lei de Deus. Amém? Irmão, já que você veio para a igreja, fique conectado, não se distraia não, amém? Olha só, olha o que é que Deus diz aqui. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo. O que é que fica na beira do campo? Uma estrada, vai passando aqui na estrada, tem um roçado aqui, uma plantação aqui e uns pés que ficam na divisa entre a estrada e a propriedade. Aí Deus está dizendo assim, esse pé aqui que você não tem a capacidade de fazer ele prosperar nem frutificar, porque o fruto quem dá sou eu, a semente quem dá sou eu estou dizendo para vocês, vocês não vão colher desse que fica à beira do caminho. Sabe por quê? Porque está na sua propriedade, mas eu quero abençoar outros através da sua propriedade. Era isso aqui o princípio. Olha o que ele está dizendo aqui. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Presta atenção. Qual é a mentalidade aqui de um fazendeiro? De um agricultor? Está na minha terra, é meu. Já viu gente que matou outro porque o cara pulou a cerca para tirar um caju? Entrou na minha propriedade. Às vezes está se estragando no chão. Se alguém entrar lá para pegar, está certo que eu não estou protegendo, nem dizendo que é certo pular, não estou dizendo isso. Mas às vezes está tirando até na cerca, só esticando a mão assim, nem invadiu. E um coração desalinhado. Ok? Agora, abre comigo, por favor, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9. Se você mudar a sua mentalidade, Deus vai mudar o cenário da sua vida. Porque a Bíblia diz que Ele dá aos que são seus, aqueles que têm um coração alinhado com Ele. O propósito de Deus fazer chegar nas nossas mãos, queridos, é para nos abençoar e nós sermos abençoadores. Olha só, olha o que é que Deus... Nós vamos ler 2 Coríntios 9, mas olha o que é que Deus faz. Deus pega Abrão, diz assim, ó: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Preste atenção, eu te abençoarei grandemente. Presta atenção, o que é que Deus diz? Abraão, eu vou te abençoar grandemente. Aí depois ele diz, sê tu uma bênção. Nós pensamos que quando Deus diz, Abraão, sê tu uma bênção, ele está dizendo, Abraão, você é uma grande bênção. Não, ele abençoou Abraão para ele ser abençoador. A finalidade de Deus ter abençoado Abraão é dizendo assim, Abraão, eu confiei em você, eu enchi você de bênçãos, agora pegue esse princípio e passe para frente, não retraia. Deixa eu te dizer,
Você sabe por que é que eu estou aqui em Marabá hoje? Presta atenção. Porque o dom e o talento que Deus me confiou, eu não reti. Porque se eu tivesse retido, se eu tivesse medo de competição, se eu tivesse achando que os lugares que Deus me coloca são meus e não dele, eu não teria avançado na obra, porque eu não teria feito discípulos, eu não teria levantado pessoas para ficar nos lugares onde Deus me confiou. Quem está entendendo isso? Amém? Eu olhei para a Brígida agora e Toninho, me lembrei deles. Presta atenção. Nós estamos abrindo a obra em Parauapebas. A igreja está nascendo lá. Nós não amanhecemos dizendo assim, nós vamos abrir uma igreja, vamos olhar qual é a melhor cidade aqui da região. Não, não. Um povo lá começou a se levantar, ligou para nós, querendo que a gente começasse a ir lá pregar a palavra. E a igreja está nascendo. O Ministério Verbo da Vida não abre igreja. A igreja nasce e nós vamos cuidar da igreja. Então eu estou pegando hoje o que nós temos de melhor no nosso meio, e esses dias vai ser um, vai ser outro. Eu estou pegando o que nós temos de melhor, de confiança, de relacionamento, que conhece a visão, e estou semeando, pelo menos, Deus é que sabe se por um tempo, mas eu estou semeando na obra de Parauapebas. Sabe o que é que eu estou fazendo, queridos? Eu não estou retendo aquilo que eu sei que é uma bênção para o reino de Deus. Então Toninho e Brígida estão momentaneamente levantados para ficarem indo levar a palavra lá, conduzindo aquele pessoal para a palavra de Deus. O que é que eu estou fazendo, queridos? Que eu estou entendendo. Eu não estou retendo mais do que é justo, porque eu poderia achar justo reter para mim a obra que está crescendo, quanto mais pessoas eu tiver do meu lado fazendo suporte, mas eu confio no Senhor e a inspiração que Ele dá, nós nos movemos por ela. Você está entendendo isso? Então nós estamos semeando, nós estamos plantando. Quando Deus mandou Jesus, foi uma plantação, queridos. Amém? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O apóstolo Sérgio, que é o meu mentor na fé, ele disse algo muito interessante. Ele disse, a palavra dar significa dom de adquirir riqueza. Amém? E muitas vezes as pessoas pensam que riqueza é riqueza natural. Amém? E nós não falamos em prosperidade fazendo analogia a dinheiro. Eu gosto muito de pensar. Pensa aí num carro hoje top dos top. Vamos imaginar aqui no Brasil um SW4, né? Você chega com a sua família, presta atenção. Você chega com a sua família, muitos irmãos dizem, rapaz, aquele irmão é próspero demais, olha o carro dele. Presta atenção. Aí você chega com sua família, com SW4, nova numa churrascaria, num restaurante. Eu vou mostrar para você que bens não é sinônimo de prosperidade. Na mesma hora, comprado talvez no mesmo dia, você não sabia, chega um traficante, um cara que você sabe que ele controla os pontos de droga da cidade. Com o mesmo carro, comprado na mesma... Quem está entendendo isso? Então, às vezes nós associamos a prosperidade em Deus é no Espírito, é quando você nasce de novo e você entende quem você é em Deus, e aí você começa a entender que porque você é próspero espiritualmente, você começa a renovar a sua mente e você começa a entender que o que você tem não é porque você não é porque tem, você tem porque você é. Você não associa que você é importante porque tem. Você associa que você tem porque você é importante. Quem está entendendo isso? Então veja só o que é que diz 2 Coríntios capítulo 9, versículo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim, ora, olha o que é que o apóstolo Paulo ensina aqui. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, e santos aqui entenda-se igreja, pessoas, amém, queridos? Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. Parece contraditório.
Se nós estamos lendo algo que está escrito, por que Paulo disse que era desnecessário escrever-vos? Paulo vai explicar isso no contexto. Ele está dizendo, olha, eu conheço vocês. No tocante a vocês, seria desnecessário escrever-vos, mas é necessário que eu escreva para que isso renove na mentalidade de vocês, como vocês são e como vocês são vistos. Então ele diz, não era necessário escrever-vos, porque bem reconheço, Paulo está falando dele, não está falando das pessoas, dele. Bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto com os macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado. Isso aqui, queridos, era uma oferta que ia se levantar para favorecer uma igreja, uma outra cidade. E o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Às vezes nós não sabemos disso, mas o que nós fazemos estimula outras pessoas. Amém? E nós sabemos tanto que o que nós fazemos estimula outras pessoas, que quando outras pessoas veem o que nós estamos fazendo, que confrontam um coração desalinhado, eles criticam o que a gente faz. Não é porque ele acha errado o que a gente faz, é porque ele está sendo cobrado a fazer do mesmo jeito. E ele não tem natureza, não tem coração aberto para isso. Então quando você vê, por exemplo, alguém abençoando um irmão, dando alguma coisa para outro, tem gente que se levanta criticando. Ao invés de celebrar, se critica. Sabe por quê? Porque ele não tem a liberalidade para fazer isso. Aí critica. No versículo 3, contudo, enviei, desde o ano passado, o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos, mesmo Paulo sabendo, mesmo Paulo não tendo dúvida do comportamento deles, ele diz, mas contudo, ou seja, acima de qualquer dúvida, de qualquer suspeita, eu enviei alguns irmãos aí. Ele diz, enviei alguns irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, ou seja, aquilo que Paulo propagava tanto, que eles faziam, da forma como eles eram, o vosso louvor a vosso respeito nesse particular, ou seja, nessa questão de dar, de semear, de compartilhar, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesses preparado. Veja a cautela de Paulo. Paulo está dizendo assim, olha, igreja, Verbo da Vida de Marabá, nós vamos nos levantar para abençoar um outro pastor, um outro ministério, uma outra igreja, abençoar alguém que está precisando. E queridos, deixa eu te dizer, eu tenho falado tanto para eles da generosidade de vocês. Eu sei que vocês são generosos. Na verdade não precisava nem eu escrever nada para vocês, nem falar. Mas assim, para que o que eu estou falando de vocês lá não corra o risco de não acontecer, eu estou enviando aqui para vocês uns irmãos que vão reforçar isso. Por quê? Porque a expectativa está grande naquilo que é comum para vocês fazerem. Aí Paulo está fazendo uma exortação que Paulo está convicto que os irmãos vão reagir conforme ele divulgou. Mas Paulo, para ter a certeza e que a palavra dele não seja questionada, ele manda alguns irmãos para fazer, vamos dizer assim, uma averiguação, conversar com o pessoal. Rapaz, vocês estão se preparando mesmo? Paulo está dizendo que vocês vão chegar junto lá com a oferta, que vão abençoar. No versículo 4, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, ou seja, mesmo pessoas que tinham compromisso, que sabia que era para cooperar, que estava dentro daquele projeto, dentro daquela visão, poderia estar desapercebido. Amém, queridos? É isso que Paulo está reconhecendo aqui. E Paulo faz questão de, mesmo conhecendo o coração do povo, da igreja, mas dizer assim, você tem disposição no coração, mas você pode estar distraído.
Ele diz: para que alguns macedônios que forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós. Ou seja, Paulo está dizendo, você está pensando que se vocês não cumprirem, a vergonha vai ser para mim, mas também vai ser muito mais para vocês. Quanto a esta confiança. Versículo 5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem, ou seja, que fossem um pouquinho antes de mim, entre vós, e preparassem de antemão a vossa dádiva, ou a vossa oferta, já anunciada, para que esteja pronta como, olha a qualificação dessa oferta, que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Paulo está dizendo aqui que é possível que uma oferta seja expressão de avareza. Não é só a oferta dada que é generosa. Às vezes é a avareza. Por exemplo, uma pessoa está passando fome, está na rua, a gente sabe que a pessoa está com fome, e a gente chega e dá R$1 para a pessoa comer. Claro, entenda bem, eu sei que existe o cuidado, eu mesmo não gosto de dar dinheiro na rua, porque às vezes as pessoas vão se drogar, a gente às vezes pensa que está ajudando, está prejudicando, mas eu estou falando num contexto de que a gente sabe que a pessoa de fato vai comer, precisa, e a gente chega e diz, não, vou dar R$1 aqui, esperar que outro servo de Deus dá outro, e vai ajuntando aí, vai junto. E às vezes, queridos, uma oferta que a gente dá, ou uma esmola, ela é uma expressão de avareza, e a gente está se gabando, achando que está sendo generoso. Você está entendendo isso, queridos? Às vezes nós podemos ser generosos, e deixa eu te dizer, você pensa que não, mas a tua atitude glorifica a Deus ou envergonha a Deus? Sabia disso? A nossa atitude pode envergonhar Deus ou pode glorificar a Deus. E outra coisa, você pode achar que ninguém está vendo, mas Deus sabe a real capacidade que você tem. Deus sabe o que você é capaz de fazer e aquilo que Ele espera que você faça. E você muitas vezes fica retendo mais do que é justo. Aí sabe o que é que acontece? Deus diz assim, esse rio não flui não. Aí sabe o que é que acontece? A água deixa de correr para o rio. Porque eu e você somos rios para liberar bênçãos. Eu sempre digo, Pai, encontre em mim um coração generoso, um coração aberto. Eu quero que Deus me abençoe para eu poder abençoar mais e mais. Por isso que tem gente que não entende a nossa visão e acha que a gente só prega grandeza, dinheiro. Não. Mas se você estiver precisando de uma casa, meu irmão, não ore a Deus pedindo uma casa não, peça duas. Porque do jeito que você está precisando e Deus te atendeu, você chegando duas, você dá outra. Não peça pensando para eu alugar, para eu fazer um pé de meia, não. Peça para dar. Porque é tão bom, irmãos, quando alguém socorre a gente. Mas eu quero te dizer que é muito melhor socorrer do que ser socorrido. Você entende isso? Aí Paulo continua dizendo, eu quero que você tenha paciência, que eu vou concluir nesse texto aqui. Então ele diz, para que a expressão da vossa generosidade, para que a sua oferta esteja pronta, não como expressão de generosidade, mas como expressão de avareza. Você já viu que nós muitas vezes, isso pode ser uma falha, não sei, mas muitas vezes, da forma como as pessoas nos honram, é a forma como nós honramos? Se você faz aniversário e você tem alguém que todo aniversário seu, ele lhe dá uma caneta, ele lhe dá um lenço, ele lhe dá uma gravata, não estou desmerecendo o presente, entenda o que eu estou te dizendo. Dificilmente, quando você for honrar essa pessoa, você vai se preocupar em honrar ela, por exemplo, com um presente muito caro. Por quê? Porque é como se ela estivesse expressando o nível de honra dela, a capacidade dela. E você normalmente, você pode até ser movido a dar algo sobrenatural e surpreender. Quem está entendendo isso?
Você pode ser movido a isso. Mas você não vai se constranger, preste atenção no que eu estou dizendo. Você não vai ficar constrangido em retribuir um presente no nível que a pessoa lhe dá. É isso que eu estou querendo chegar. Por quê? Porque a pessoa colocou o padrão. Não é assim? Agora, você faz aniversário, é só um exemplo que eu estou te dando, nessa linha. Aí a pessoa te dá camisa boa, camisa de marca, te dá bons perfumes, te dá sempre um presente diferenciado. Eu duvido no aniversário da pessoa, se você não tiver condição de dar, você pode dar de acordo com a sua condição, mas o seu coração fica cheio de alegria para querer dar o melhor. É assim ou não, irmãos? Então, por isso que a Bíblia diz que com a mesma medida com que você mede, você será medido. O que é que eu gostaria que as pessoas fizessem para mim? Tem pessoas que elas ficam chateadas se no aniversário dela ninguém der um presente ou ligar. Mas no aniversário dos outros ela nem liga nem dá um presente. Não é assim? Não é assim, irmãos? Olha só. Eu já ouvi pessoas, não foi aqui em Marabá não, para você não ficar pensando que foi aqui, em outra cidade, que eu já passei por várias cidades pastoreando, por várias não, mas por algumas, de alguém dizer assim: você viu que o pastor foi almoçar na casa daquele irmão, que chegou agora na igreja, e o pastor nunca veio almoçar na minha casa? Aí eu soube, aí eu chamei o irmão e disse: irmão, já que você está tão desejoso que eu vá na sua casa, para mim é uma honra. Mas faça igual o outro irmão que chegou agora na igreja, ele me convidou. Você entende? Então a pessoa critica uma ação nossa e acha que eu, sem mais nem menos, um membro novo chegou na igreja e eu fui lá: ei, vim almoçar na tua casa para dar as boas-vindas, você está chegando na igreja agora? Não é assim, irmão, a pessoa convidou. Então a pessoa não se move. Agora, veja o que é que Paulo continua dizendo. Uma oferta, diga, ainda que seja por fé, diga comigo assim, diga: as minhas ofertas, elas serão expressão de generosidade e não de avareza. Amém? Sabe, irmãos, a gente prega muito em alguns lugares, e às vezes a gente ganha muita coisa, oferta, presente. E sabe que às vezes a gente ganha relógio que não combina com as roupas que você tem, ou não é do teu estilo e tal. Mas sabe que aquilo ali não é o critério para eu dizer assim: isso aqui não é meu não, isso é semente, eu vou plantar isso aqui. Se eu dou porque eu não gosto, se eu dou porque para mim não está me agradando, sabe, queridos, eu posso até definir: isso aqui eu vou separar para ofertar, para fazer qualquer coisa. Mas não pode ser o principal motivo, porque quando eu for ofertar, eu tenho que ofertar algo que eu goste, algo que seja bom para mim, algo que me agrade, e não como desprezo, não como descarte, porque não tem peso para mim aquilo, queridos. Que valor tem? Que valor eu estou expressando que tenho por você? Que consideração eu tenho por você? Que eu estou dando algo que para mim é descartado? E não, graças a Deus, dá logo isso aqui, porque isso aqui está só fazendo volume, está só enchendo o saco isso aqui, e eu dou para você, e você nem sabe, mas Deus sabe. Oh, aleluia. Esse tipo de mensagem a gente não recebe muito glória a Deus, nem aleluia mesmo não. Mas versículo 6, depois da expressão de generosidade ou de avareza: e isto afirmo. Aí vem o texto clássico que todo mundo lê, principalmente na hora de dízimos e oferta na igreja. E isto afirmo. Paulo está falando sobre tudo aquilo que estava previamente preparado. E isto afirmo: que aquele, ou seja, qualquer pessoa, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Isso é um princípio. Isso aqui não é... Isso não é um pai que diz assim: olha, se você botar pouco aqui, por pirraça, eu vou lhe dar pouco também. Agora, se você der muito, eu vou ser generoso com você e vou dar muito. Não, não é uma reação de represária. Não, aqui é princípio. Aqui é lei.
Se você tem um quadro de terra do tamanho dessa igreja aqui, e você tem sementes e planta nessa área aqui, você vai colher a quantidade de sementes que você plantou nessa região aqui. Se você tem sementes e planta numa área maior, deixa eu te dizer, você vai plantar de acordo com a quantidade de sementes que você plantou. Não é pela quantidade de terra que você tem, não, é pela quantidade de terra que você plantou. Sementes plantadas. Porque o fruto é segunda espécie, a colheita é segunda espécie. Então Paulo diz: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Agora, engraçado, Paulo está dizendo isso para um povo que ele disse que não precisava nem dizer. Não é assim que a gente viu no contexto? Eu vou escrever para vocês, embora nem precisasse. Aí você escuta esse versículo lido praticamente todos os cultos na igreja e fica dizendo: para que está lendo isso de novo? Eu já sei disso aí. Porque você talvez não esteja praticando e esteja precisando entender isso aqui. Amém. Paulo disse assim: e isto afirmo, ou seja, é uma sentença: aquele que semeia pouco, tem versão que diz, aquele que planta pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura ou com abundância também ceifará. Ok? Diga comigo: planta pouco, colhe pouco. Aí os coitados dos pastores e daqueles que dirigem os cultos nas igrejas. Lá vem aquela pressão. Isso é uma lavagem cerebral, imposição. Quem planta pouco, colhe pouco. Irmão, isso é para você plantar muito. Está vendo aí o pastor? Olha o pastor aí, mandando a gente ter que dar muito dinheiro. Não, aqui está sendo estabelecido o princípio. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Diga comigo, duas propostas. Diga de novo, duas propostas. E Paulo estava dizendo isso para um povo generoso, para um povo que não tinha dificuldade de entender isso aqui. Mas mesmo assim Paulo está dizendo: olha, se vocês têm liberalidade no coração para dar, preste atenção, a de vocês tem que expressar generosidade e não avareza. Agora, eu preciso também dizer a vocês, Paulo continua: quem planta pouco, colhe pouco. E quem planta muito, colhe muito. Possivelmente Paulo está falando aqui com um grupo de pessoas, irmãos, que estava envolvida num cenário de oferta, sim ou não? Estava se preparando para dar. Agora, olha o versículo 7. E eu quero que você entenda isso. Que é aqui onde entra. Até agora, presta atenção, até agora foi Deus, através de Paulo, estabelecendo o princípio. Diga comigo, estabelecendo o princípio. Amém? Dizendo a lei, ensinando, instruindo, para que as pessoas agissem corretamente. Aí ele chega no versículo 6 e traz duas propostas. Quem quer colher pouco, planta pouco. Quem quer colher muito, planta muito. Versículo 7, cada um plante, contribua, segundo tiver proposto no coração. Nessa hora, muitos crentes ficam orando e dizendo: Senhor, qual é o valor? Eu vou dar quanto mesmo? O Senhor não vai botar nenhuma proposta no meu coração, não. Não, você não vai ser surpreendido com uma inspiração de um valor, não. Aqui ele está dizendo que é para você pegar a proposta do princípio: plantando pouco, colhendo pouco. Plantando muito, colhendo muito. O que é que propôs no meu coração? É claro, eu não sou besta. Eu quero colher muito. Aí planta bem pouquinho. Você está dizendo uma coisa e agindo conforme você está dizendo que quer. Aí o que é que Paulo diz? Cada um haja, cada um faça conforme estiver proposto no coração. Aí quais são os princípios aqui? Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Queridos, preste atenção. Se a proposta aqui, e se a expectativa aqui é que cada um plante bem pouquinho,
Ninguém vai ter tristeza em plantar pouco. Ninguém por necessidade vai plantar pouquinho. Essa advertência de Paulo já é entendendo que a expectativa das pessoas vai ser colher muito. E para colher muito, você tem que agir de uma forma que você haja por causa do princípio e não como quem está barganhando. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O princípio de dar não é necessidade. Você sabe que nós temos uma dificuldade nos nossos relacionamentos e você só atribui esmola quando você dá uma oferta a um mendigo? Mas você sabe que existe uma diferença. Eu posso dar para uma pessoa de posse, de condição, e eu posso dar uma esmola para ela? Porque o que define a esmola e o que define uma oferta, o que define um presente, sabe o que é que define, queridos? A necessidade. Quando eu dou por necessidade, eu estou dando uma esmola. Quando eu estou dando porque eu estou vendo a necessidade, eu estou dando uma esmola. E não é... Entenda, não há nenhum demérito nessa palavra esmola. Quem está entendendo isso? Essa palavra esmola, ela não é pejorativa não, queridos. Ela não é de fazer mal não. Só que você precisa entender, quando você supre uma necessidade, você está dando uma esmola. Quando você dá por amor, aí é diferente, aí é um presente. Se Deus tivesse mandado Jesus porque nós precisávamos de salvação, Ele estaria dando Jesus como uma esmola e não como um dom, não como um presente. O que moveu Deus mandar Jesus não foi a minha necessidade e a sua, embora ela fosse real, mas no coração de Deus o que moveu Deus. Então presta atenção, ainda que você dê a um mendigo na rua, porque ele tem uma necessidade, mas a disposição do teu coração pode fazer com que aquilo seja um presente e não uma esmola. Por quê? Porque o que está movendo você, possivelmente, seja a situação que você não conhecia, pegou o camarada numa necessidade e você se moveu a ajudar. Mas o que move você a ajudar, não é porque o cara está precisando de uma esmola, é porque o teu coração quer amar aquela pessoa e ele se sentir cuidado por você. Então você pode, muitas vezes, pegar uma pessoa de posse e você com o coração desalinhado e dar para ela como esmola, não ser nenhum presente, e pegar para um mendigo e o que todo mundo classifica como esmola, você dá como um presente, porque é a motivação do coração que faz a diferença, se aquilo é uma esmola ou se aquilo é uma dádiva, um presente. Então diz, cada um contribua segundo o proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Verso 8: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Qual a finalidade? A fim de que, tendo sempre, não é de vez em quando, tendo sempre em tudo ampla suficiência, para que superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, falando sobre Deus, aquele que dá semente ao que semeia, para que você vai prosperar, irmãos? Para que você precisa ter sobrando se você é avarento? Se você retém mais do que é justo? Deus não vai fazer chegar. A Bíblia diz, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Ele não está dizendo que vai aumentar a tua conta para tu gastar para você não. Ele diz que vai aumentar a tua sementeira. Sementeira faz o que, irmão? Planta. Então em Deus é me suprindo e trazendo provisão para eu suprir outros. Isso é reino de Deus, o mundo não pensa assim. Aí ele diz, versículo 11: enriquecendo-vos em tudo. Isso é prosperidade, porque dinheiro não cai do céu, mas a graça para adquirir dinheiro cai do céu. Então a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer abundar em você toda graça, a fim de que você tenha sempre em tudo. E aí é prosperidade bíblica. Você não tem só dinheiro, você tem o que dinheiro não pode comprar. Você está entendendo, queridos? Tendo sempre em tudo, enriquecendo-vos em tudo, para
engordar sua poupança, para você encher sua garagem de carros, não tem problema, irmão. Se você pode ter 2, 3, 4, 5 carros, não tem problema. Só que você precisa encontrar o ponto de equilíbrio. Até que ponto realmente aquilo é seu e até que ponto aquilo é para você ser bom dispenseiro. E isso é reino de Deus. Então ele diz: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Qual é a finalidade do teu coração em prosperar? Em enriquecer. Se não estiver alinhado com os propósitos de Deus, irmãos, você pode até prosperar, mas você não vai ser feliz. Você não vai viver a plenitude do que Deus tem. Aí ele diz assim: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual o quê? Diga, a generosidade. A qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Você está vendo que aquilo que nós fazemos respalda o céu, exalta o nome do Senhor, e muitas vezes nós deixamos de exaltar o nome do Senhor, e Deus colocou a capacidade em mim e você de exaltar o nome dele com a nossa generosidade. E por que eu ministrei essa palavra ao seu coração? Porque Deus falou comigo. Se você não acredita nisso, você tem todo direito. Mas Deus falou comigo que eu precisava mostrar para a igreja dele que muitos de nós estamos infiéis no pouco, murmurando e sem se colocar realmente à disposição de ser dispenseiro de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se você quiser se escandalizar, é um problema seu, não é meu. E eu digo isso com muito amor e respeito. Mas quantas vezes, mesmo sem você ter dinheiro no bolso, quando nós falamos de projeto do departamento infantil, quando nós falamos do projeto da igreja, de cadeiras, quando nós falamos de cesta básica, quantos verdadeiramente dizem assim: ô Senhor, eu quero entrar nesse projeto, Pai, eu quero plantar uma semente nessa obra. Quantos genuinamente se colocam à disposição? Eu não estou falando de ter, não, eu estou falando de colocar no coração. Então, queridos, a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu já tive desejo no meu coração, em situações que precisava me envolver, e eu nem empenhei meu nome. Eu fui orar só com Deus, digo: Pai, se o Senhor trouxer a semente, eu vou plantar. Mas a atitude do coração, meu irmão, eu estava num culto uma vez, que foi tirado lá em Campina Grande, foi tirada uma oferta, num dia rema lá que eles têm, para a escola bíblica, e sabe naquele dia que eu não tinha uma moeda no bolso, eu não tinha naquele dia. E queridos, sabe que eu fiquei tão incomodado de perder a oportunidade que foi dada naquele culto, que foi levantada uma oferta de honra para o Rema de Campina Grande na época, porque eles estavam em reforma, uma série de coisas, e amados, nós vamos levantar uma oferta de honra. Eu sei o que essa escola fez na minha vida, eu sei a transformação de vida que ela promoveu para mim. Irmãos, eu fiquei tão compungido assim de querer fazer aquela oferta, que eu fiquei constrangido comigo mesmo, e eu orando, e eu estava assim com os olhos fechados, em Campina Grande. Quando eu estava nesse sentimento, chegou uma pessoa, uma jovem, perto de mim e disse: professor, diga, filha, o senhor não lembra de mim não? O senhor deu aula para mim em Natal, Rio Grande do Norte. Eu fui tão abençoada com as aulas que o senhor me deu. Eu estava ali de longe, Deus mostrou o senhor e disse: vá honrar a vida dele. Ela me trouxe R$100 de oferta, e eu disse: Senhor, muito obrigado pela oportunidade de semear nessa obra. Então ela veio até a mim com uma direção de honrar a minha vida, e ali estava sendo a resposta de oração de algo que eu tinha colocado no meu coração. Eu não precisei ter o dinheiro, mas o desejo foi ardente e Deus manifestou. Você entende isso, queridos? E você precisa entender: ou nós acreditamos que nós estamos envolvidos na obra de Deus, no reino de Deus, que as coisas são espirituais, que a palavra de Deus é verdade, ou a gente vai passando por oportunidades vão passando na nossa frente, e a gente vai dispensando as oportunidades que Deus nos dá de usufruirmos dos princípios da palavra de Deus. Você entende isso?
Então, eu quero que você, com essa palavra que o Espírito Santo trouxe para nós hoje à noite, você desperte e faça uma reflexão na sua vida. Rapaz, eu preciso alinhar minha vida com os princípios da palavra. Eu não quero que você seja imprudente, eu não quero que você seja irresponsável, mas eu quero que você seja alinhado com a palavra, que você procure ver. Rapaz, o que é que eu posso fazer aqui? O que é que Deus verdadeiramente me confia? Qual é a fatia, a participação que Deus quer fazer através de você? Não estou falando aqui porque eu citei o exemplo de obra, daqui da igreja não, é na sua vida pessoal, é onde você anda, nas pessoas que estão ao seu redor, às vezes funcionários seus que estão com necessidade do seu lado, e você é insensível para não ajudar, para não favorecer, pessoas que estão na nossa vizinhança, às vezes a gente está em casa, ouvindo alguém clamando, gritando de dor, às vezes alguém que precisa de uma carona, precisa ser levado no hospital e a gente não se move e fica achando, alguém vai se levantar, alguém vai fazer. Nós precisamos, queridos, nos colocar na brecha, porque nós precisamos fazer da nossa vida um instrumento de abençoar vidas e de pessoas serem alcançadas. Amém, queridos?